Eu saúdo os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somos gratos a Deus por estarmos aqui na sua presença e ouvirmos a palavra do Senhor nosso Deus. Eu quero convidar os irmãos para que abram as suas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 24, o versículo de número 36, até o versículo de número 38. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 24, versículo de número 36, até o versículo de número 38. Diz assim a palavra do Senhor: porém daquele dia e daquela hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente meu Pai. Mas como nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Para completar, quero convidar os irmãos para que abram no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 17, o versículo de número 28, que diz assim: da mesma forma como sucedeu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e construíam. Essa é a palavra de Deus para nós nesta noite. Eu quero iniciar, meus irmãos, dizendo que é triste vermos alguns líderes dando uma data exata para a vinda de Jesus. A impressão que eu tenho é que eles nunca leram Mateus capítulo 24, versículo número 36. Você não tem ideia de quantos estudiosos da Bíblia já marcaram a vinda de Jesus e disseram a data. E todos eles passaram a grande vergonha. Um deles, William Miller, em 1842, um fazendeiro rico dos Estados Unidos, pertencente à Igreja Batista, começou a estudar a Bíblia e descobriu que, segundo ele, Jesus ia voltar entre 1843 e 1844. E ele começou a pregar isso, ensinar isso, e as pessoas venderam seus negócios, venderam tudo, porque Jesus está vindo, Jesus está chegando, Jesus já está vindo, nós vamos embora. Chegou aquela data, não aconteceu nada. Sofreram uma decepção. Jesus não veio. Um outro pregador da época, esse que até já guardava o sábado, disse: não, você fez o cálculo um pouco errado. Vamos ajustar o cálculo, porque agora com certeza ele vai vir, e deu a data de 1844. Porém, chegou aquela data, pastor, Jesus não veio. Eles ficaram envergonhados, decepcionados,
E a partir daí surgiu a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Jim Jones, pregador americano, disse que ele veio tal data. Jesus não veio. Marcou uma outra data. Jesus não veio. Aí ele disse, então nós vamos ao encontro dele. Todos beberam veneno misturado com ponche e morreu ali quase 1000 pessoas. As testemunhas de Jeová marcaram data e disseram, Jesus vai vir. Mas Jesus não veio. Mas, graças a Deus que a Bíblia tem resposta para tudo. Os grandes líderes e ensinadores podem falhar, mas Jesus não falha. Escute o que ele está dizendo aqui. Porém, daquele dia e daquela hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho. Ele disse, naquele momento ele disse, nem eu sei. Naquele dia Jesus estava dizendo, nem eu sei quando vou retornar. Sei não. Os anjos também não sabem. Ele disse, só tem um que sabe, que é meu Pai. Agora hoje, ele sabe. Hoje Jesus sabe o dia que ele vai vir. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Você pensa que Jesus não dá resposta para nós? Dá. Observe. Ele vai dar sinais infalíveis. Você não precisa ser um gênio. Você não precisa ser um estudioso da Bíblia. Você não precisa ter feito teologia. Você não precisa ter feito faculdade. Você só precisa de 2 ouvidos bons e 2 olhos. E de uma Bíblia. Acompanhe, eu quero Bíblia aberta. Não é, a nossa mensagem hoje não vai ter muita leitura. Observe o que Jesus disse. Mas como nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Primeiro exemplo, ele diz, vai ser como nos dias de Noé. Mas o que tem a ver os dias de Noé? Jesus está dizendo, a minha vinda vai ser como nos dias de Noé. Pronto, já sabemos. Jesus já disse uma coisa clara. Vocês estão entendendo? O que foi que ele disse? A vinda dele seria como nos dias de Noé? Tá bom, já sabemos. Que a vinda de Jesus vai ser como nos dias de Noé. Então vamos ver o que acontecia nos dias de Noé. Porque como nos dias antes do dilúvio, estavam comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento. Jesus está dizendo que a prioridade do povo na época de Noé era comer, beber, casar e dar-se em casamento. Agora note que ele está dizendo que a vinda dele vai ser como nos dias de Noé. Opa, então ele está falando de um contexto social semelhante aos dos dias de Noé. Qual é esse contexto social? Comida, bebida, casar-se e dar-se em casamento. Primeira coisa, comida. Jesus está dizendo, pastor, que os dias que antecedem a sua vida, o homem e a mulher
a primeira coisa que ele colocaria como plano para a sua vida é comida. Comida. Alimento. Alimentar-se. E o povo hoje em dia come, viu? Quando deu esse negócio de pandemia, aí você via briga no supermercado. O camarada estava com um carrinho cheio de arroz, queria outro carrinho, se pegando. A televisão mostrou, eles brigando por comida, querendo comida. Estava com o carrinho cheio, mas queria mais comida. Tudo para alimentar a carne. Jesus está dizendo que os dias que antecedem a sua vida, o homem viveria pensando em si, na sua carne, no seu alimento. Eu congregava numa igreja e teve um fato uma certa vez que me deixou envergonhado. Eu fiquei com vergonha. Eu fiquei com vergonha do que o pastor disse. Ele estava convocando um jejum para a igreja. E ele perguntou para os irmãos quem poderia jejuar 1 hora por dia. Ah, meu irmão, pelo amor de Deus, não poder jejuar 1 hora por dia é uma vergonha. É uma vergonha até para um pastor que propõe isso. Mas sabe o que é? É porque ele sabe que ele gostava de comer. Ele sabe que o povo gosta de comer. Ninguém quer ficar 1 hora sem não estar mastigando. Primeiro, a comida enche a barriga. É por isso que tem muita gente morrendo. Morrendo. Nunca teve tanto sedentarismo no mundo como hoje. Muita gente morrendo por causa da obesidade. Muita gente que não come para viver, mas vive para comer. E a Bíblia diz que é pecado. Ou não? Eu estou enganado? Qual que é o nome dado? Comer. O Senhor Jesus Cristo disse que seria como nos dias de Noé. Todo mundo só queria saber de comer. Hoje em dia, chega o dia de Natal, você vai comemorar a morte o nascimento de Jesus com comida, à vontade. Vai comemorar a passagem de ano com comida, à vontade. No carnaval, o pessoal comendo à vontade. Chega a festa junina, come tudo comida. Certa vez Jesus estava de jejum durante 40 dias. E o diabo chegou para ele e disse: você com fome? Brincadeira. Você não pode passar fome, você não precisa. É só você dar ordem para essas pedras que elas vão se transformar em pão. Não sei se pão recheado, não sei se pão doce, não sei se pão salgado, mas aquilo que ele quisesse ia acontecer. Jesus disse: Satanás, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Tem pessoas que comem, mas são famintas, famintas da palavra de Deus. Jesus disse: a prioridade do contexto social, da época que antecedem a minha vida, vai ser comida. Primeira coisa que as pessoas vão querer é comida. Mas e a segunda? Bebida. A indústria que mais fatura no mundo é a indústria da bebida. O camarada está insatisfeito, chateado, ele vai beber. Ele vai beber, pastor, para se alegrar. Mas
quando ele está alegre, ele bebe porque está alegre. Você entende? Se está triste, bebe porque está triste. Se está alegre, bebe porque está alegre. E o Senhor Jesus Cristo disse: vai ser como nos dias de Noé. Bebida, beber, entra o ano e sai ano bebendo. Você sabe, irmãos, tem coisas que é revoltante. Eu me lembro de uma reportagem da Lava Jato, que mostrou o camarada com a sua adega, garrafas de vinho envelhecido, que daria para arrumar a sua vida financeira. E o camarada pega aquilo e: isso aqui, ó, isso aqui que eu vou abrir agora, é envelhecido de tantos anos. O valor disso é 50 mil, 100 mil, 200. Tem coisa lá que a gente começa a ver, meu Deus, uma garrafa de vinho. Ostentação de bebida. Jesus disse: no tempo de Noé era assim. E vai ser também nos dias que antecedem a minha vinda. Comida, bebida, satisfação do corpo. Eu tenho que estar bem. Eu tenho que estar bem vestido. E tem gente que começa a ficar até doente quando começa a faltar, quando vê que lá não tem muita comida. Começa a ficar doente, perturbado. Ai, Jesus, vou morrer de fome. Ai, Senhor, tenha misericórdia. Mas ainda tem um monte de comida lá. Mas nem sabe se Jesus vai vir hoje, pastor. Faz um jejum. Está com medo de acabar? Começa a jejuar. Começa a orar. Pensa nas coisas do céu. Busca alimento de cima. Eu vou dizer uma coisa para você. Uma pessoa pode comer a melhor comida que tem no restaurante. Ela pode comer até passar mal. E ela vai continuar passando mal. Mas um cristão que está orando e jejuando, ele está com o estômago vazio, mas a sua alma está cheia de gozo, de alegria, da presença de Deus, de unção do céu. Um amigo meu disse que leu o livro de Caio Fábio. Caio Fábio era jovem, saiu do Brasil, foi para os Estados Unidos para estudar numa universidade teologia. Esse jovem lá começou a ser tão usado por Deus em sabedoria, porque disse que ele fez um propósito com Deus de jejum e de oração. E no livro ele disse que ele conseguiu ficar 3 dias sem se alimentar. E ele disse que quando chegou no 3º dia, parece que ele não estava na terra. Ele disse que parecia que estava em outra dimensão. Ele disse que a partir do 3º dia, parecia que tudo era espiritual para ele. Quando Bill Clinton veio para o Brasil, perguntaram para ele: quem o senhor quer que vai receber o senhor quando o senhor chegar no Brasil? Ele disse: eu quero que Caio Fábio. Aí disseram: mas quem é Caio Fábio? O Brasil não sabia quem era Caio Fábio. Foram atrás de Caio Fábio, e Caio Fábio foi receber o presidente dos Estados Unidos na viagem aqui para o Brasil. Depois se tornou o que se tornou. Eu estou falando do antes, não do depois.
O depois é uma vergonha. Mas o antes era um verdadeiro homem de Deus, que buscava as coisas espirituais, as coisas do céu. Meus irmãos, Jesus está dizendo que a igreja dos últimos dias, que o povo, a população dos últimos dias, não daria valores para as coisas espirituais. Tem gente que está na igreja, pastor, não vê a hora de terminar o culto para correr lá para o lanche, o cachorro quente, o cachorro frio, o cachorro recheado. Sabe, você sai do culto, quando você passa em frente a esses lugares, para está lotado. Pastor, o senhor quer dizer que a gente não deve comer? Eu não sou doido. Eu não sou louco. Você deve comer. Mas a prioridade da sua vida não pode ser comida. A prioridade sua deve ser o reino de Deus. Eu como das coisas materiais, mas eu como espiritual. Eu como a Bíblia, eu como a palavra de Deus. Eu me alimento com coisas do céu. É isso que Jesus está dizendo. Jesus disse, olha, nos últimos dias, só o pão que vai interessar é o arroz, feijão, carne, é o lanche do Big Lanche. Bebida. Tem até muitos lugares por aí que já pode beber, viu? Certa vez eu estava ouvindo um testemunho de uma jovem, de uma outra denominação. E o pastor disse que aquela moça entrou em contato com ele e disse, pastor, eu não gostei do que eu vi. Eu fui para um encontro de células. E quando eu cheguei lá, era música de Wesley Safadão e bebida à vontade. E eu não gostei daquilo. Eu quero que o senhor me dê uma explicação sobre isso. E agora vem a explicação do pastor. Disse ele que aquela moça era uma mal agradecida, que a igreja recebeu ela, que ela foi lá e que ela não tinha que sair falando do que os outros praticavam. E eu fiquei de boca aberta quando ele disse, nós não somos mais escravos da lei. Nós temos liberdade e somos livres. O quê? Liberdade para pecar? Liberdade para viver uma vida mundana? Paulo nunca disse que nós somos livres para ter uma prática mundana na nossa vida. Quando Paulo disse isso, ele estava falando da escravidão da lei, não de uma vida de pecado. E muita gente por aí bebendo, como nos tempos de Noé. Jesus disse, olha, a terceira prioridade deles era casamento. Casamento. Tudo é, em primeiro lugar, o casamento. Quando eu deveria servir a Deus, quando eu deveria adorar a Deus, quando eu deveria ter como prioridade propagar o Evangelho de Jesus Cristo. Mas Jesus disse, não, nos últimos dias, o que vocês vão ver é isso. E dar-se em casamento. Sabe o que significa dar-se em casamento? Casar, descasar, casar, descasar, casar, descasar. Tive a curiosidade, só isso. Só tive uma curiosidade. Eu falei, meu Deus, casar é dar-se em casamento? Fui ver Antônio Gilberto. É isso mesmo que você ouviu. Antônio Gilberto disse que seriam vários casamentos seguidos. Eu estava vendo outro dia um cantor evangélico por nome Kleber Lucas. Vocês já devem ter ouvido falar muito. Eu não conheço. Eu não sei um hino dele.
E ele estava num terreiro de candomblé. Ele e uma pastora da igreja metodista. O senhor já viu esse vídeo? Estou mentindo não. E depois sabe qual foi a justificativa quando ele viu que a casa caiu? Que esse vídeo foi jogado na mídia social? Eles disseram: é que nós não somos preconceituosos. Nós fomos lá para mostrar que nós somos crentes modernos, que não somos preconceituosos. Nós podemos ir num terreiro de candomblé e cantar lá no candomblé. Ah, meu irmão, pelo amor de Deus, eu não tenho preconceito, eu tenho conceito prévio. Eu não tenho preconceito de religião nenhuma, eu tenho conceito prévio. Eu não tenho preconceito de homossexual, eu tenho conceito prévio. A Bíblia me diz que aquilo não é bom, que Jesus não aprova, então eu já tenho o meu conceito prévio. Aí, estava escrito na reportagem embaixo, que Kleber Lucas já estava no 5º casamento. É possível um casamento dar errado. Tem coisas que às vezes não tem jeito mesmo. Mas, pastor, no 5º casamento, terceiro casamento, 4º casamento, 5º casamento, 6º casamento, nunca houve tanto casamento no mundo igual nos tempos atuais. Porque agora casa homem com homem, mulher com mulher, casa descasa. É casamento à torta e à direita. Só que os casamentos de hoje em dia são da seguinte forma: o camarada vai lá, encontra a menina, leva a menina para casa, está morando com ela, casou. A Constituição brasileira diz que casamento só entre um homem e uma mulher. O Supremo Tribunal Federal disse não, casamento pode ser entre homem e homem, mulher e mulher. A união estável é casamento. Certa vez numa convenção, um pastor pediu para que entrasse em votação a possibilidade de um casal que vive em união estável poder tomar santa ceia, poder participar das coisas normais da igreja. Porque hoje em dia é considerado casamento. E não é. Nos tempos mais remotos, era amancebados. E deixa eu lhe dizer uma coisa, o amancebado, ele sofria perante a sociedade, porque a sociedade não concordava com a prática de amancebado, como não concordava com a prática do homossexualismo. Hoje em dia é tudo normal. Aceita tudo. E Jesus disse, é como nos dias de Noé. Mas aí, pronto. Falamos comida, bebida, casar-se, dar-se em casamento. Agora, você vai acompanhar comigo a leitura de Lucas. Primeiro contexto social, que Jesus disse. Comida, bebida, casar-se e dar-se em casamento. Agora, ele vai falar do segundo contexto social da humanidade. Isso 400 anos depois do primeiro. Em Noé, estamos falando de um fato. Agora nós estamos falando de Ló. 400 anos depois. Está com a Bíblia aberta? Então vamos conferir. Da mesma forma como sucedeu nos dias de Ló. Primeira coisa que continua. Comida. Segunda, bebida. Cadê o casamento? Cadê o casamento? O que foi que eu disse aqui agora? Que hoje em dia você vai,
pega a menina, leva para casa, mora com ela, união estável, tem status de casamento para o Supremo Tribunal Federal. Mas para Deus não. Para Deus não. Para Deus está errado. Deus não aprova isso. O Senhor Jesus está dizendo que nos tempos de Ló, o casamento tinha sido abolido, e que nos dias que antecedem a vinda dele, o casamento seria abolido. Encontre para mim. Você encontra aí? Comiam, bebiam, e agora, no lugar do casamento, disse, compravam. Irmão, só se pensa em comprar hoje. Você está com um celular novo, um celular bom, mas você quer comprar um iPhone, nem dinheiro tem para um iPhone. Mas tem que comprar, mas tem que aparecer, mas tem que mostrar, vou comprar. Suja o nome, a ganância querendo comprar, e o diabo chegando no seu ouvido e dizendo, opa, você vai ficar para trás? Vai lá, tira lá. Não fica para trás não, e você vai na onda do diabo e vai lá comprar, vou comprar, vou pagar a prestação. Depois sai do emprego, suja o nome, não pode pagar. Uma vez eu comprei um carro e eu prometi para Deus que nunca mais ia comprar um carro à prestação. Eu tinha uma Cherokee lá em São Paulo e faltava 5 ou 6 parcelas para que eu pagasse ela. Mas o negócio atrapalhou tudo no comércio e estava daquele jeito. Atrasei essa prestação, quando foi um dia, chegou lá o camarada, o oficial de justiça, opa, dá aí a chave, vamos levar, pegou, levou. Eu cheguei em casa triste, arrebentado, meu filho olhou para mim e disse, pai, é o senhor? Eu disse, sim, meu filho, sou eu. Não, não é o senhor não. O meu pai que eu conheço não fica de cabeça baixa quando vem os problemas. Eu já vi o senhor em situações piores e o senhor nunca ficou de cabeça baixa. O senhor não sabe que isso que está acontecendo agora é uma coisa momentânea, porque o que vem para o senhor é maior. Aí eu disse, meu Deus do céu, Deus usou meu filho. Aí fui para o advogado e tal. Aí chegamos lá no juiz. Aí o juiz disse, tem acordo? Eu falei, tem, excelência, eu quero propor um acordo. E o outro advogado, não, a empresa não aceita acordo. Ela aceita a dívida toda, ou então ele perde o carro e nós vamos abater as despesas. Aí o juiz disse, doutor, aqui não é o senhor quem dá as ordens. Eu quero ouvir o que ele tem a propor. Aí o juiz olhou para mim e disse, você tem como pagar essa dívida em 48 horas? Das 3 parcelas? Eu disse, excelência, eu tenho condições de pagar. Então tá certo. Fica decidido. Aí o advogado disse, excelência, mas eu não posso decidir. Eu tenho que consultar a empresa. Ele disse, não estou pedindo para você decidir. Eu estou decidindo. Doutor, hoje quem está decidindo sou eu. Diz para mim, pague o carro. Agora tem uma coisa que eu quero perguntar para você. Você quer ir retirar o carro ou você quer receber o carro na sua casa? Aí eu pensei, vou receber em casa? Eu perguntei para ele, em quanto tempo você pode entregar o carro? Uns 15 dias para entregar o carro. Aí eu falei para eu ir lá e retirar. Você pode ir lá e retirar amanhã. Eu falei, então eu quero retirar. Fui lá no dia seguinte, paguei, fui lá, retirei o carro. Aí disse, nunca mais eu vou comprar nada à prestação. Aí em seguida, 1 ano depois, eu comprei um Corolla 0. Eu fui lá, pastor, paguei tudo, mas não quis nada financiado.
O diabo coloca isso na cabeça da gente, você não sabe. Ele começa a dizer, não, está vendo o outro lá? Não teme a Deus e compra, e você não compra, vai comprar. É comprar. Jesus disse que seria um povo que só pensaria em comprar. Comprar. Às vezes não está nem precisando. Tem gente que tem 2, 3 celulares. Tem gente que tem tanto sapato no guarda-roupa, mas quer comprar. Jesus disse, nos tempos de Ló era assim. Comiam, bebiam, compravam e vendiam. É outra coisa. Comprar, vender. Plantavam e construíam. A prioridade. Comprar, comer, beber, comprar, vender, plantar, construir. Mas e o reino de Deus? Mas e as coisas do céu? Jesus disse, vocês vão saber. Jesus disse, vocês vão saber quando eu estou voltando. Vocês vão saber quando está chegando a minha vinda. Vocês só vão olhar para isso. Jesus disse, são 2 coisas. O tempo de Noé e o tempo de Ló. Quer saber quando Jesus vai vir? Quer saber quanto tempo falta? Olha para isso aqui. As únicas prioridades são as coisas da carne. Comer, beber, casar, dar-se em casamento, festa. As coisas de Deus não. Sabe? A gente vê, hoje em dia o povo fica na igreja, irmão. Parece que começa a dar coceira, não? É uma vontade de ir embora, é uma vontade de sair. O senhor está fazendo culto de 1 hora. O senhor está acostumando. Eu não sei se daqui a algum tempo. É que a nossa igreja, graças a Deus, é uma igreja bem ensinada. Mas eu não sei se de repente não... vamos fazer de 1 hora, pastor. Continua, está tão bom. De 1 hora está tão bom. A gente chega, a gente canta, aí depois já prega a palavra e ó. Vai para comer, vai lá para o Big Lunch lá. Televisão, eu quero assistir as coisas lá, eu quero entrar na rede social, eu preciso ficar interagido, eu não vou ficar 2 horas sentado no banco da igreja. Tem países aí, meus irmãos, que as pessoas chegam a ficar 5 horas. Culto de 5 horas. Eu tinha um salão lá em São Paulo que eu cedi de graça para os bolivianos. Irmão, sabe que horas começava o culto deles? O culto deles começava às 6 horas da manhã. 6 horas da manhã, cantando e cantaram. Olha, uma canção bonita danada. E depois já tinha outro preparando um lanche lá. E comia lanche, voltava. E um lá cantando e o outro pregando. Quando alguém aceitava Jesus, todos eles vinham abraçar aquela pessoa. Eles iam para o culto deles lá para as 7 horas da noite. E hoje, meus irmãos, fazer culto entre nós é um sacrifício. Que Deus nos abençoe. Essa é a palavra de Deus. Essa é a palavra da vida. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Olhe para os tempos de Noé e para os tempos de Ló. Deus abençoe.